A gente vai conversar agora direitinho sobre essas mudanças, explicar para você da audiência o que isso significa. É por isso que eu recebo via Meet aqui para uma entrevista o economista João Adolfo Stadler Colombo. Agora temos um segundo texto aí que trabalha outros pontos da reforma tributária, e aí eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, especialmente aí, né, quais são os impactos que a gente deve perceber a partir desse segundo texto. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Como você colocou, o primeiro texto definiu lá máximo de IVA, separação de IBS e CBS e alguns outros pontos. Essa segunda etapa, eu colocaria que a gente tem duas principais questões aqui apresentadas. Primeiro, a constituição de um comitê gestor, né? Como é que seria? Vai estar lá definido que tem um conselho, uma diretoria, uma secretaria, uma corregedoria, auditoria. Para ter um acompanhamento, principalmente por conta do passado, como é que nós tinha essa distribuição dos tributos e os estados e os municípios não serem tão prejudicados de imediato com perda na arrecadação. E eu coloco por quê? Um dos principais motivos aí seria a mudança do formato do destino dos impostos, né? Onde vai ser arrecadado. Hoje o nosso formato é na origem. Se eu estou aqui na cidade de Maringá e compro lá alguma coisa pela internet de uma empresa que está em São Paulo, acaba que recolhe para lá. Fica lá no estado de São Paulo o imposto. De certa forma, até tem um mecanismo de substituição tributária ou diferimento de alíquota para fazer uma distribuição, mas não é total, né? É uma coisa parcial. E agora não. Sendo arrecadado, recolhido no destino, um ponto que foi colocado desde o início para conseguir ter o avanço nas aprovações é que ele teria que ter uma representatividade, não como o Senado, que cada estado tem 3 senadores, então lá no Nordeste você vai ter o triplo, por conta de serem 9 estados lá, você acaba tendo 27 senadores no total, e aqui a gente só tem 9. Então eles queriam uma coisa que fosse pela atividade econômica, pelo PIB, mas também pela representatividade do densidade demográfica, o número de habitantes. Então esse é um ponto importante, já era previsto e vai ser definido. O que eu coloco ali, uma segunda questão, Rafa, é o imposto sobre herança, e aqui especificamente sobre a previdência privada. Primeiro vamos colocar assim, ó, a gente tem a previdência social, daí no caso de invalidez, de aposentadoria, você é bancado pelo Estado. A privada não, você vai se recorrer a bancos, né, instituições privadas. Então ele pega esse recurso, aplica em fundo, pode ser renda fixa, variável, tem diferentes formatos. A ideia é se capitalizar para lá na frente você ter um total e aquilo você ir pegando aos poucos. Existem ainda alguns que garantem uma renda mínima, depende do padrão da contratação, mas enfim, é uma forma de acumular patrimônio sem incorrer em despesa, porque quando eu vou deixar para meus herdeiros um imóvel, um veículo, coisas nesse sentido, de repente eu tenho o custo ali do IPVA, do IPTU, manutenções e depreciações. Então é uma modalidade tida como conservadora, mas é uma forma de você preservar ou proteger a tua família. O projeto ele prevê uma cobrança de ITCMD, que é aquela transmissão de causas mortis, sobre os planos, coisa que não acontecia até então. Uma das principais vantagens desses planos de previdência privada era justamente que não entrava no inventário. O provedor veio a falecer, já tem apontado quem são beneficiários, a esposa, os filhos, e automaticamente isso se redistribui sem ter tributo, né, em cima. Então o governo está muito em cima disso, da questão que tem que ser tributado heranças, e um dos mecanismos que se identificaram aqui e vão se fazer utilizar é esse caminho. O que a gente tem é o seguinte, tem 2 formatos de previdência privada. A gente tem o VGBL, que é aquele semelhante a uma renda fixa. Você vai fazendo as aplicações, os aportes e eventualmente quando faz um resgate, somente o seu rendimento é tributado. O outro, que é o PGBL, é aquele que a pessoa na declaração de imposto de renda consegue alocar até 12% como se fosse uma despesa. Tal como a gente consegue colocar para saúde, para educação, aquele que desembolsa com esse tipo de formato de previdência privada, ele pode deduzir. Então você diminui a ponto de não ter que recolher impostos na sua declaração anual, mas daí o dia que você vai fazer uso e resgatar, tributa-se integralmente tanto o valor total que você resgatar, independente do que é a parcela de capital e rendimento. Então, eles vão fazer alguma coisa nesse sentido, nos 2 planos, inclusive um deles até ficaria isento após 5 anos, mas eles vão colocar algumas regras para tentar evitar que as pessoas burlem de mudar de um plano para o outro. Enfim, era uma ferramenta interessante de planejamento sucessório e agora o objetivo do Estado é de ter alguma
forma de tributar isso aí, porque é a proposta que a gente vem ouvindo do governo atual, que tem que tributar as fortunas, as heranças, coisas nesse sentido. Então os dois principais pontos são esses aí. Se eu destaco alguma coisa de positivo ali que foi aprovado, é que seguro de vida e indenização não vai ter tributação, então veio a falecer num acidente, alguma coisa assim, a família desamparada vai lá recorrer a um benefício ao prêmio do seguro lá, né? Não vai ter cobrança de imposto, que também seria um outro absurdo, né? Tem uma forma aqui que eles colocaram de você conseguir antecipar o ITBI. Hoje, quando você compra um imóvel, você vai lá, no momento final, que é no registro de cartório, é que vem uma guia para você pagar. E eles vão falar assim, não, consegue pagar um pouco antes, já no contrato de compra e venda, e com desconto. Mas eu vejo que esse desconto é um desconto financeiro em função do prazo, não sei até que ponto isso aí vai ser realmente vantajoso. Bom, eu coloco como ponto neutro a questão do comitê gestor aqui, né? A gente já entende que era previsto e vai ter que ter o mecanismo para conseguir gerenciar tudo isso, porque vai centralizar tudo lá em Brasília agora, então alguém tem que acompanhar, monitorar, e vai ter todas essas esferas aí dentro de uma autarquia, né? Desde o conselho, diretoria, secretaria, até a auditoria, e torcer que isso aí funcione. Lembrando que vai aos poucos, então é uma base histórica, estatística, média de quanto que cada município estado arrecadava, começa a implementar em 2026, vai por um ano, e ainda assim pode ir por décadas à frente, ainda fazendo esses tipos de ajustes, vai ser necessário ter esse pessoal todo aí tendo um acompanhamento e de uma forma representativa pelo PIB, mas também pela densidade demográfica, para não ter esses tipos de disparidades que acontecem lá no Congresso Nacional, por exemplo. Seria isso, Rafa. Pois é, tô com você na frase, João. Vamos torcer para que isso aí funcione como um todo e de verdade, né? A gente já entendeu que essa reforma não vai acontecer numa tacada só. A gente vai ver basicamente aí, né, esse ornitorrinco sendo construído aí, vai uma parte, depois vem outra. Um setor que é taxado reclama, provavelmente tem aquela questão de você rever a própria regra que foi feita. Tem prazo ainda para que a gente entenda exatamente os impactos na pele do que está sendo desenhado até agora do ponto de vista teórico lá no Congresso, e muito obrigada de qualquer maneira pelas explicações e pelos esclarecimentos mais uma vez. Obrigada pela entrevista, João. Valeu, sempre à discussão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. A gente ouviu agora João Adolfo Stadler Colombo, economista, trazendo aí os detalhes a respeito desse segundo texto, segundo projeto de lei complementar, aí regulamentando a reforma tributária. É Brasil, gente. Vamos continuar acompanhando aí, né, os desdobramentos e, enfim, né, as possibilidades aí de revisão em cima de tudo isso, né, torcendo para que dê certo, para que a reforma tributária tão sonhada pelos brasileiros, tão esperada por todos nós, para que a gente tenha um alívio da carga tributária, uma organização, uma simplificação melhor, para que ela se torne finalmente aí, quem sabe, né, uma realidade.